2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus. O que está acontecendo? Está tendo um perigo muito grande. Muita gente está vindo conversar comigo bem assim:
cara, eu não cresço, eu não prospero porque eu não sei meu propósito. Eu falei, você sabe. Ele falou, não, mas Deus não falou nada comigo ainda. Eu falei, o teu propósito é abençoar pessoas. Porque o meu propósito é olha o que a Bíblia fala. O que prevalece é o propósito do Senhor. Não é o propósito do Filipac da Sayuri. É o propósito de Deus. Porque quando a gente recebeu o propósito, é abençoar vidas, pessoas prosperarem e prosperarem com Jesus. A gente vive num país laico, cada um acredita no que quer. E nunca vai mudar isso. Porque o propósito nosso, gente, é impactar milhares e milhares de pessoas. Se aqui tem hoje 500, 400, 600 pessoas, já passou mais de 30 mil pessoas para vocês estarem aqui. Porque às vezes as pessoas, elas não entendem que se ela não se doar para o próximo, ela não vai crescer, ela não vai prosperar e ela não vai vencer. O crescimento financeiro, ele é atrelado ao que você faz todos os dias para a pessoa que está do seu lado. Sabia que às vezes você não precisa nem treinar ninguém? É só um sorriso, é só um abraço, é só falar, cara, vai dar certo. Cara, deu certo para mim, só faz igual. O propósito nosso hoje é a gente mostrar para uma nação, talvez nível mundo, que a gente pode ajudar pessoas a crescerem, a prosperar. E quando você prospera, eu não preciso me divorciar da minha esposa, muito pelo contrário, eu posso curtir a prosperidade junto com a minha esposa. Só que quando você prospera, entendendo qual que é o teu propósito, qual que é o meu propósito da Sayuri, do Vinícius, do Cris e de cada um de nós, abençoar o nosso próximo, é servir o nosso próximo, é ajudar a pessoa do nosso lado. Nunca deixe o ego entrar dentro de você. Cara, você vai ganhar muito dinheiro aqui dentro. O dinheiro não vai ser problema desde que você trabalhe. A Bíblia fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se você plantar trabalho, você vai colher prosperidade. Começa a entrar um ego sozinho. Como que você treina para esse ego não dominar você? Quando você chegar num restaurante e ver a forma que você está tratando o garçom. A Bíblia fala que quando falta humildade na gente, a gente vai cair, vai haver uma queda. Por que muita gente prospera, daqui a pouco você vê o cara arrebentado, passando necessidade, porque um dia ele deixou entrar um pingo de ego, achando que ele não precisa de mais ninguém, que ele é super potente, que ele só precisa dele mesmo. E todos nós somos dependentes do nosso próximo e totalmente de Deus. O propósito nosso é servir pessoas 24 horas por dia. Esse é o nosso propósito de vida. Você pode viver uma vida extraordinária se você pagar um preço de uma forma extraordinária. Nós declaramos, Pai, prosperidade e paz. Nós declaramos crescimento e vitória. E quem crê, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. A gente tem aqui muitos campeões e muitos exemplos também de perseverança, de conquista, de vitória, de resiliência, de esforço, de determinação, de garra, de luta, mas de muitas vitórias também. Quem aqui é vitorioso? E a gente vai ter um momento de um talk show aqui agora, e eu quero chamar alguns campeões para a gente bater um papo, e a gente vai entender um pouquinho da trajetória deles, algumas coisas que eles fazem para trilhar o caminho que eles estão trilhando e ter o sucesso que eles têm. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas. Vem pra cá, Adão! Cadê o microfone do Adão, gente? Microfone pro Adão, microfone? Oi, Fica à vontade aí, Adão, por favor. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia.
O Luciano acabou de falar sobre dar bom dia, gente. Bom dia, gente! Adão, vamos lá, meu querido. Deixa eu começar já fugindo do script da fichinha que me mandaram aqui. Não sei se você estudou ela, mas eu vou fazer outras perguntas. Fique esperto aí. Quanto tempo que você está na Demicon? Com a minha esposa entrou em junho do ano passado e eu entrei em janeiro. Janeiro, então tá 9 meses. Fazendo Isso. 9 meses. Legal. E como que é, conta um pouquinho pra gente, como que é a sua agenda ao longo da semana? Como que você organiza a sua agenda? O que você busca fazer aí? Bom, o único horário que a gente reserva de fato para a agenda é o horário da cápsula, que é das 8 às 9 sempre. A partir disso daí é o dia inteiro reunião. Eu tenho uma ligarina que faz os agendamentos. Ela fica embaixo mais da gestão da Petra, da minha esposa. Ela que cuida da secretária para cuidar da agenda, e elas vão enchendo minha agenda e eu vou atendendo. E agora tem mais agenda dos consultores também que a gente vai lotando. Ótimo. Vocês estão agora formando uma equipe, liderando também. Isso. E você está 9 meses na empresa, você falou que tem uma pessoa que fica só ligando para você, para agendar. Com quanto tempo de empresa você já entendeu que era importante ter uma pessoa ligando para você e fazendo essa função? Com 4 meses de empresa, a gente já entendeu isso. A gente já veio um pouco do mercado, a gente sabia que era necessário, porque depois de um tempo a gente já tinha toda a nossa base de relacionamento, a gente já tinha abordado, já estava negociando, ou já tinha fechado, já tinha colocado para ser indicadores nossos, ou coisa assim. E a gente precisava ir agora para novos horizontes. Aí a gente começou, contratamos a secretária para ela já começar a marcar agenda para a gente. Muito bom. Então, acho que quantos por cento da sua agenda é representada, é ocupada através das ligações? 98%, sem dúvida. 98%. Preciso, hein, gente? Só 2% não é. Olha só, a importância da ligação. Você que está aí só fazendo robozinho. Eu só quero fazer um adendo que Por é favor. uma coisa importante de ser dita. O mês passado, setembro, chegou um certo período que eu tive que começar a pedir para ela já marcar a agenda para outubro agora, porque minha agenda de setembro está tão cheia que nem o follow-up dos clientes eu estava conseguindo ter tempo de conseguir cuidar do follow-up. Então, tipo, o cliente mandava mensagem para mim 10 horas da manhã, eu estava numa reunião 9 e ia sair da sala de reunião lá, o pessoal de Sorocaba está aqui de testemunha, eu ia sair da sala da reunião às vezes, tipo, 18 horas, e aí o cliente que mandou mensagem para mim 10 horas da manhã, eu consegui responder ele lá no final do dia e bem corrido, graças a Deus. E o que te move para poder ter essa rotina insana que você tem de entrar na sala de reunião e sair de manhã e sair no final do dia? Qual que é a sua motivação? Saber onde eu quero levar a minha família, onde eu quero chegar, onde eu quero estar com a minha família e como eu quero ajudar as pessoas. Ótimo, muito legal. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, está entrando na Demicon aí essa semana, ou é a primeira reunião que está aqui, ainda está indeciso, o que esse bando de maluco está fazendo aqui? E o que você poderia falar para essa pessoa que está começando agora? Primeira dica que eu falo assim, para quem não sabe aonde você fazer os primeiros contatos, onde você vai procurar os primeiros contatos, a sua base de relacionamento. E a base de relacionamento que eu digo é familiares, amigos, colegas de igreja, colegas do futebol, todo mundo. Todas as pessoas têm que saber o que você faz. É você se posicionar e mostrar o que você está fazendo. Para todo mundo. Todo mundo tem que saber. É a primeira dica que eu posso dar. E trabalha bastante. Trabalha, gente. Não tem medo, não, porque se você sabe onde você quer chegar, se você tem bem definido a estratégia do quais são os seus próximos passos. Eu tenho pessoas na minha unidade que eu me espelho muito. O Lucas, Bruno, André, enfim, todo mundo da gestão, eu me espelho muito neles. E então isso me move a querer sempre trabalhar mais e mais e mais e mais. E uma dica para todo mundo: quando você achar que está trabalhando muito, olha para o chefão ali que você vai ver que você está trabalhando pouco, porque eu não consigo. É verdade. Pô, eu estou trabalhando, às vezes, até 8 horas da noite, aí eu vou ver 11 horas, ele está mandando mensagem, 5 horas da manhã ele está mandando mensagem de novo. Não é possível, ele não dorme. Deve ser programado, deve ter algum sisteminha, aplicativo. Vamos lá. E quais estratégias você utiliza para se destacar e para vender? Vocês têm tido um resultado muito expressivo, estão sempre aí entre os campeões, estão sempre subindo no palco.
ganhando as premiações, andando de kart e tudo mais, comendo comida boa. Quais são as estratégias que vocês têm utilizado? Você já falou aqui da Ligarina, mas qual nicho vocês prospectam? Vocês vão por todos os meios? Qual é a estratégia que vocês usam? A gente tem uma estratégia que é bem definida, que é assim, a gente tem até a gente segue bem a risca. Eu já levei até na cápsula lá de Sorocaba algumas vezes, em Campinas também, que é assim, a gente tenta seguir a seguinte estratégia. A gente tem 14 linhas de prospecção, que é o WhatsApp, redes sociais, encontros... Quantas linhas? 14. 14. E a gente segue a risco as 14 linhas. A gente prospecta em todos os lugares, todos os lugares. E toda reunião que a gente faz, se não dá para fechar com o cliente, eu sinto que eu não vou conseguir fechar o cliente, eu vou trazer ele para ser indicador. Eu coloco ele para ser meu indicador. Ramos de negócio, a gente foca em construtoras, arquitetos, enfim, é tanta coisa. A gente vai ligando para todas as empresas possíveis e imagináveis que a gente entende que pode gerar negócio. Tanto que a gente agora está com bastante parceria de arquiteto e escritórios de seguros também, a gente está indo um pouco para cima desse mês. É muita coisa. Legal. Quando você fala linhas de prospecção, você fala nichos diferentes, mas sempre ligação. Ligação... Contato frio mesmo. Contato frio, ligação, WhatsApp, grupos de network, redes sociais em geral. A gente tinha uma outra empresa, a gente está aproveitando essa outra empresa também para poder impulsionar o consórcio, o nosso trabalho. A gente, enfim, todas as linhas de produção, todas as linhas de segmento que a gente vai exatamente dessa maneira. Então, por exemplo, eu vou primeiro trabalhar todo dia de manhã. Eu entro e começo a trabalhar primeiro os WhatsApps. Então, primeiro eu trabalho meus grupos de indicadores, mandando cards, mandando coisas para eles. Aí a gente vai alimentar a equipe. Depois de alimentar a equipe, eu vou começar a nutrir os grupos lá que eu faço parte, grupos de barganha, grupos de networking, tudo. E aí, isso geralmente é das 7 às 8 horas, das 8 às 9 cápsula, das 9 em diante eu geralmente já estou atendendo. Aí, se tem um horário vago na agenda ou não, porque... Gente, não se frustrem, é normal o cliente marcar uma reunião com você e desmarcar, então não se frustrem. Esse tempo que ele desmarcou não é para você ficar frustrado, reclamando porque ele desmarcou. Vai lá, reagenda com ele e vai prospectar de outra maneira. Então, o que eu faço? Quando eu tenho algum espaço na agenda, eu vou mandar mensagem para os meus clientes que eu já estou conversando, faço follow-up pela etiqueta, eu etiqueto todos os meus clientes lá como prospectando consórcio que eles não fecharam. Depois que eu passo neles, eu vou para os meus clientes de carteira, aqueles que já fecharam alguma coisa, dando uma nova oportunidade, ou pedindo para ele me indicar e fazendo um cashback, pagando um cashback. Ou aí, geralmente, a gente tem feiras que a gente faz também, feira de condomínio, a gente faz bastante, condomínios fechados. Geralmente, todo condomínio fechado tem alguma feira, algum evento de artesanato, coisa assim. Conversem lá no condomínio de vocês, que geralmente vocês vão conseguir entrar no condomínio e lá vocês vão colocar um standzinho da Demicon e... Gente, é isso. A gente vai panfletando, pegando papelzinho para o Ligarina ligar no outro dia e, enfim, é muita coisa. Muito bom. Gente, se você não está anotando, está perdendo ouro aí, hein? Se eu fosse você, ainda mais você que não vai subir aqui hoje, anota tudo que ele está falando, não só ele, a gente vai chamar mais 2 campeões aqui já já. Anota no celular, pega a caneta, papel, mas não perde isso daqui, é muito ouro, hein, gente? Para finalizar, você tem ideia de quantas horas você trabalha no dia, não? Eu vi aqui que você falou um pouco da sua rotina e algo que chama a atenção é que as pessoas que se destacam, os campeões, eles estão sempre entregando algo acima da média. Então, se você quer viver uma vida acima da média, você precisa entregar e pagar um preço que é acima da média. E eu vi você falando aqui que você começa, às 7 horas você já está trabalhando, ou seja, você deve acordar bem cedo, e aí você chega no escritório em torno de 6 e pouco? 8 horas a gente chega no escritório, mas antes disso eu já estou trabalhando. Você já está trabalhando em casa? Já estou trabalhando em casa, já trabalhando os grupos e tudo. E geralmente a gente começa às 7 e eu vou parar num dia mais normal assim, às 9, 9h30. Ontem, por exemplo, fechamento... Num dia menos normal? Num dia menos normal? Ontem no fechamento, 11h30 da noite, a gente estava... Era 11h30, né, Patrícia, que a gente estava tirando a venda, né? 11h30 a gente estava tirando... Gente, uma salva de Luan, calma aí, gente. O Felipe quer falar, gente. Cara, deixa eu fazer uma pergunta final pro Adão. O que a Demicon mudou na sua vida? Vários sentidos. Primeiro, uma questão de você
abrir a cabeça para você entender onde que você quer chegar de fato. A gente fala muito isso aqui sobre entender aonde você quer ir, para onde você quer chegar. Isso é o primeiro ponto que a Demicon mudou minha vida. Segundo ponto, uma vez na reunião de liderança eu ouvi uma frase que é fantástica. Eu não lembro quem foi que disse agora, mas falou o seguinte: qual é a única empresa que todos os meses você tem aumento de salário? Então, só de pensar nisso é muita coisa. Pitch. Vamos lá. Pitch para network, pitch para cliente, para o grupo. Tá. Pessoal, meu nome é Adão, sou esposo da Pétala, tenho um filho, um cachorro, um enteado, e eu trabalho com o dinheiro mais barato do Brasil. Taxa de 1,3 ao ano. Quem quiser saber mais, pode me procurar. Parabéns, Adão! Valeu, obrigado! Eu quero chamar mais uma campeã de vendas aqui que tem se destacado, tem vendido todos os meses, está explodindo de vender. A gente quer saber um pouquinho do que você está fazendo. Vem pra cá, Lívia! Uma salva de palmas, gente! Tá estourando pra lá e pra cá. Outro dia eu pisquei em Guarulhos, ela estava lá trabalhando. Ô Luan, só mês passado ela ganhou mais de R$400 mil. Empresta 50 aí. Que isso, 400 mil, fica à vontade, Lívia. Gente, quanta gente, que bonito. Ó, eu coloquei essa água aqui, o Adão ele não tomou, se você quiser pode tomar. Tô com... Dá uma nervosa, né? Não fica nervosa não, fica tranquila. Que eu vou mudar todas as suas perguntas aqui. Tudo bem, eu soube das perguntas agora, então. Então vamos lá, me conta um pouquinho que foi o seu início na Demicon. Como que você chegou na empresa? Como que você conheceu a Demicon? Fala um pouquinho pra gente. Para quem não sabe, eu era advogada, não sou mais, tá? Trabalhei 8 anos na área. E um amigo me convidou a conhecer a Demicon. E a gente entra achando que tem algo errado, né? Vamos fazer. O chefão ainda, nessa época, fazia as contratações ali na chácara. E eu só enchia ele de pergunta. Enchia de pergunta. E até que ele me boletou automaticamente, sem saber. Ele sabia, pode ter certeza que ele sabia. E eu me apaixonei pelo produto, porque fez muito sentido na minha cabeça. Você ter a possibilidade de conquistar, por mais que eu tivesse trabalhado 8 anos na advocacia, eu não conseguia, eu andava com um carro antigo, eu não estava com conta atrasada, aquela coisa do brasileiro de viver cobrindo buraco, né? Nunca fui vendedora, gente, nunca vendi nada. Mas fazia tanto sentido que as pessoas tinham que saber o que eu estava fazendo e o que existia. Muita gente ainda duvidava. Eu falei, não, gente, é verdade, a gente consegue comprar o que a gente quiser pagando uma parcela muito baixa. E deu muito certo, né? No primeiro Eu estou ano, vendo, ganhou 400 mil mês passado. No primeiro ano, eu entrei em junho, e até novembro, dezembro, foram 19 milhões, né, chefão? Foi o primeiro ano que eu entrei na Demicon, eu consegui fazer em 6, 7 meses aí, 19 milhões em vendas. Uau, uau. Vamos aplaudir isso aí de novo. Mas toda a história tem a gente tem que passar pelo processo, né? E em 2023, eu passei por um período muito difícil, em que eu tenho que agradecer muito aos nossos líderes, ao chefão, a Sá, ao Cris, a Pri, que me auxiliaram numa doença muito grave que eu tive. E se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui. Então, eu sou muito grata pela vida de vocês. Qual que é o seu segredo para fidelizar os clientes? Você criar relacionamento, você acreditar no produto, você ser honesto na sua venda, você trazer a verdade. Acho que princípios são inegociáveis, como o chefão fala, porque se você vende um produto da forma correta,
o seu cliente ele volta a comprar com você. Isso não tenha dúvida. Mesmo ele não tendo sido contemplado ainda, o produto é muito bom. E quando ele é contemplado, é melhor ainda. Ele volta e compra muito mais. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho alguns clientes que já fizeram recompra, né? Eles mantêm comprando na minha carteira, graças a Deus. E tem dado muito certo. Eu tenho viajado bastante. Não adianta a gente ficar só atrás de um telefone também. O cliente está na rua, o cliente está no Brasil inteiro, o cliente está fora. Eu falo, comprei, um dos meus sonhos foi realizado, eu comprei um carro, e em 2 meses eu rodei 8.000 quilômetros. Gente, é isso. Fala o carro aí, que era o seu sonho. X3. Aê, uma BMW, gente, X3. Comprou um carrinho, não, comprou um carrão. E tem que rodar, porque o dinheiro está na rua. E não tenho medo. Bate na porta, vai atrás. Eu acho que a vida é uma só, sabe? Eu tenho 2 filhos e eu faço isso por eles todos os dias. Muito bom, parabéns. Gente, é um carrão mesmo. A Lívia esses dias foi trabalhar lá em Guarulhos, na hora que ela foi subir no carro, colocou um banquinho assim, subiu o carro. É grande o carro. Fala um pouquinho pra gente, você tem vendido um pouco no agro também, né? Tem ido para tá em todos os setores, mas você tem alguns clientes no agro. Como que você tem feito para abordar esses clientes do agro? Está vendendo maquinário, está vendendo para compra de terra, para construção de silo? Qual que é a abordagem que você normalmente faz? A gente tem que entender muito que o produtor hoje ele está com um endividamento bancário muito alto. E eles não têm opção de crédito no mercado. Quando você entende isso e você traz para ele um custo baixo, sem a questão do endividamento, você está trazendo uma solução até para um geral. Eu tenho atendido bastante no interior e os produtores realmente eles estão tomados de crédito no banco. Então, a gente consegue fazer uma quitação de financiamento, né? E diminuir o endividamento bancário deles com um custo muito baixo. A questão do nosso custo para eles eles nunca viram isso no mercado. Não tem ninguém que ofereça isso para eles. Então, a gente consegue não só trazer dinheiro para eles, como quitação, compra de maquinário, com um custo que eles não têm. E isso é muito bom. Quando você chega num produtor e fala o custo, muitas vezes eles até desconfiam. Eles não estão acostumados, mas você tem que sempre estar criando um relacionamento, trazendo ele para perto. O meu primeiro cliente de agro, eu demorei 2 anos para vender. Eu criei um relacionamento com ele de ir no aniversário das netas e trazer realmente uma afinidade, ele confiar. Então, assim, o investimento não é um investimento, né? É uma relação que ele vai estar me trazendo outras pessoas. Então, eu acho que vale a pena, gente, investir um pouquinho na viagem, ir para o interior, buscar, conhecer pessoas. Quem você menos espera é a pessoa que vai te indicar um produtor. Muito bom. Lívia, para finalizar, o que você falou que tem 2 filhos, né? O que a Demicon... Quanto tempo você está? 3 anos? 4? 3 anos. 3 anos? 3 anos. O que a Demicon mudou na sua vida? Ou o que você transformou na sua vida depois que você entrou na Demicon? O que você já realizou? E qual que é a perspectiva que você tem daqui para frente? Bom, a Demicon mudou minha vida 100%. Eu aceitei Jesus na Demicon. Glória a Deus! E assim, foi realmente uma mudança na minha vida pessoal, familiar, e estar ao lado de Jesus não tem nenhum preço que pague. Minha vida mudou e eu sou muito grata. Salva de palmas para a Lívia. Obrigado, Lívia! Mais um campeão de vendas, chegou há pouco tempo, chegou para arrepiar.
Tá lá em Alphaville, vendendo pra danar. Ó, vou fazer um rap aqui. Vamos lá, Rogério, uma salva de palmas! Explodidor Master. Ô Luan, ele vai ficar até dia 31 de dezembro, sem sábado e domingo. Ô Luan, sabe quando que eu descubro que o cara tá ficando rico? Pela barriga e pelo cabelo. Que topetão, hein, cara? Que isso? Bom dia, gente. Bom dia, Luan. Bom dia. Depois você passa o cabeleireiro, a marca do gel. O que você tá fazendo aí, irmão? Rapaz, tá... Consórcio de serviços? Chefão, a Demicon muda a vida das pessoas. Tá sol aí, filho? Meu Deus do céu. O que eu falo agora, Luan? Fica tranquilo que eu vou te ajudar, cara. Faz quanto tempo que você tá na Demicon? 6 meses. 6 meses. Como que você chegou na empresa? O que você fazia antes? Luan, eu montei 2 empresas em 2017. Eu venho do ramo do comércio. Pelo jeito não deram certo, né? Não. Gerou 2 dívidas, igual o Paulo fala. Muitas pessoas que montaram empresas, 2 coisas aconteceu. Ou ele ficou no zero ou ele ficou negativo. No meu caso, eu fiquei negativo. E eu fiquei assim... Eu perdi o chão. Quando eu quebrei minhas empresas, eu perdi o chão. Eu falei, agora eu vou ter que recomeçar do zero. Mas uma característica que eu tenho é que enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver com o meu coração batendo e movimentando, eu vou recomeçar quantas vezes for preciso. 1 milhão de vezes eu vou recomeçar de novo. Essa resiliência, tenho certeza que tem uma motivação. Me conta um pouquinho, o que você olha? Eu sei que, já contando um segredo aqui, que o Filipac já soprou no meu ouvido, ele está 100 dias, gente. Os próximos 100 dias, começou agora essa semana, né? Então, faltam 100, para quem não sabe, hoje faltam 98 dias para acabar o ano. E ele começou há 2 dias atrás essa jornada de 100 dias, sem final de semana. Sem lazer, vamos dizer assim. Então, sábado, domingo, feriado, de segunda a segunda, de sol a sol. Por que dessa entrega? O que te motiva a fazer isso? Luan, como eu te falei, eu tenho 37 anos. Estar aqui hoje, sentado nessa cadeira, olhando esse tanto de empresário, num lugar como esse, é o maior desafio da minha vida. Porque eu nasci na roça. A cidade que eu nasci 16 quilômetros para frente dessa cidade. Tem 4 mil habitantes. Que cidade que é? Riversul. Riversul. Tem no mapa. Nos Estados Unidos, então. Mas assim, para vocês terem ideia, gente, que eu estou falando que é muito difícil eu estar aqui, porque quando chegava gente em casa, os cachorros latiam, chegava um carro, eu pegava os meus cachorros e eu ia para o mato, porque eu tinha medo de gente. Eu tinha vergonha. Isso aqui, para mim, é o maior desafio da minha vida. Então, assim... Por isso que eu estou falando. Só que eu falei, eu não quero isso aqui. Eu não quero... Eu olhava para as pessoas que estudaram comigo, os amigos que estavam ali, todo mundo vivendo a mesma vida. Eu falei, eu vou mudar isso. Eu vou embora para a cidade, eu vou conseguir um emprego, eu vou me tornar um empresário. E eu sempre, cada queda eu recomeçava. Mudava de profissão. E quando eu conheci a Demicon, eu recebi um convite de uma menina, ela falou assim, Rogério, vai conhecer a Demicon, uma empresa de consórcio, uma empresa boa. Eu falei, consórcio? Você está doido na cabeça que eu quero com consórcio? Não quero nem saber desse negócio. E ela insistia. Até que um dia eu recebi o segundo convite. Essas pessoas, é o Bruno, a Adriana, que é a esposa dele, que foram os que me convidaram, e o Wellington, que é o barbeiro do chefão. Um dia ele me ligou e falou, irmão, eu quero te falar um negócio, é um cara gente boa, a gente já conhece há um tempo, eu quero que você vá numa empresa. E essa empresa, ela vai mudar a sua vida. Ele falou desse jeito, eu tenho o áudio dele guardado. Eu falei, eu vou lá conhecer esse negócio. E uma semana atrás, eu sou cristão, eu fui na igreja e eu pedi para Deus, falei, Deus, o negócio tá enrolado, não vai, eu estou devendo, a vida não está rodando do jeito que eu quero, minha família não está prosperando, a gente não sonha mais, a gente não consegue mais conquistar nada. Abra uma porta na minha vida. Uma semana antes. E na igreja eu recebi uma palavra. Essa palavra eu guardo comigo. Minha esposa está ali, meu filho. Deus falou desse jeito. Essa semana eu vou colocar uma porta na sua frente. Pega a maçaneta, abra e entre. E bate o sino. E bate o sino.
Quando eu entrei na Demicon, que eu peguei um treinamento do chefão, é o que eu falei do recomeço. Eu parei tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava estudando, eu falei, eu vou entregar 100% da minha vida nessa empresa, porque essa empresa vai recuperar os 37 anos de queda que eu tive até hoje. E eu vou recuperar isso aqui em 2 anos, 3 anos, eu vou explodir tudo. Por isso que eu vou trabalhar os 100 dias até o 31 de dezembro. Uma salva de palmas por enquanto, gente. Calma aí, não acabou não. O que foi essencial para você começar a prosperar? A gente vê que você está prosperando, né? O Filipac já falou do seu cabelo é notável, né? Você chegou aqui, você falou que veio da roça, você está 6 meses na empresa, você está pisando num tênis de 10, 15 mil reais, você está com um terno aqui que é alfaiataria, nem sei de onde veio. Então, o que para você é essencial, que você fala assim, isso daqui talvez seja um conjunto de coisas, pode ser várias coisas, já tem a resposta. Vamos. Uma palavra. Quem estiver anotando, anota essa palavra. Essa palavra, Luan, eu carrego ela comigo há muito tempo. Eu aprendi com meu pai isso e hoje eu carrego. Eu quero, inclusive, aqui agradecer a gestão que eu estou hoje, que é do Lucas e da Rai. O que eles têm feito por mim, assim, é impossível descrever. O chefão, a dona Sayuri. Então, essa palavra, eu carrego ela comigo por onde eu passo. Chama obediência. Eu sou um cara extremamente obediente ao meu líder. Eu nunca questionei uma liderança, eu nunca questionei meu pai, eu nunca questionei o meu professor, eu nunca questionei o meu líder, eu nunca vou questionar o chefão, a chefona, o Lucas e a Rai. Rogério, eu chego e pergunto, o que eu tenho que fazer? Você vai fazer assim, assim, assim. Eu obedeço à risca. Se eu não concordo, eu peço para sair. Eu sou um cara extremamente obediente. O que me trouxe o sucesso ali nos 2 primeiros meses, e hoje eu estou mais focado na equipe. O que me trouxe sucesso nos 2 primeiros meses foi obediência. O chefão falou assim, você que é novo, anota isso aqui. Você que é novo, que está chegando hoje na Demicon, você vai fazer o seguinte. Você vai encontrar 2 pessoas que podem pagar uma parcela de R$340 todos os dias. Encontre uma de manhã e uma à tarde. Se você fizer isso todos os dias, você vai prosperar. Em 60 dias, eu vendi 70 cotas de R$100 mil. Nos 2 primeiros meses. Obrigado, chefão. Sensacional, sensacional. Isso que você falou agora é muito legal, que a gente observa uma tendência de, às vezes, a gente querer reinventar a roda. A gente já tem referências, já tem pontos focais que a gente pode olhar e falar, cara, isso daqui já foi feito, já deu certo, a estrada já está pavimentada, estão falando que é assim que faz. E a gente, às vezes, tenta fazer do nosso jeito antes de fazer o que a gente já sabe que dá certo. A gente está numa gestão que está 8, 9 anos fazendo as coisas acontecerem e tem um método para isso. A Kika que manda a figurinha direto. Como é que é, Kika? Cadê a Kika? Não está aí? Parece loucura, mas tem método. É isso aí. Tem um método e às vezes a gente quer falar, não, eu vou fazer desse jeito aqui, porque eu acho que vai dar certo. Na minha percepção, isso vai dar certo. E você falar que você obedece à risca e tem o sucesso que você está tendo, com certeza é exemplo para todos nós aqui, para entender que a gente precisa ouvir, aprender e aplicar o que está sendo ensinado, porque, na verdade, não tem segredo, né? É isso. E multiplicar. Por exemplo, o que deu certo para mim. Aí eu fui convidado, hoje eu sou um gestor em treinamento, para montar a equipe. Eu peguei exatamente... Eu não sabia vender consórcio, gente. Eu não entendia nada de consórcio. Eu só segui o que o chefão falou. Vende a cota de 100 mil todos os dias, você vai prosperar. Depois você aprende a vender. Aí a minha equipe, eu fiz exatamente. Falei, gente, eu dei um grupo para eles. Falei, vocês vão vender cota de 100 mil, uma cedo e uma tarde. Todos os dias. Toda a minha equipe vendeu. A minha equipe ela tem 2 meses. O mês passado nós fizemos 11 milhões no total. Esse mês nós fizemos 8 milhões e meio de vendas e todos venderam. Todos, sem exceção. Cadê as Rogeretes aí? Vieram até com pompom, rapaz. Olha lá. Torcida em peso. Muito bom, muito bom. Os Rogers, tem as Rogeretes e os Rogeretos. Para você, Rogério, quais são as principais características de um excelente vendedor? A primeira palavra que eu falei é obediência. Essa tem que ser a primeira de tudo. Você tem que entrar no lugar, você tem que obedecer
O que funciona? Não tente mudar nada. Obedece o que está... Nós temos uma cápsula todos os dias, das 8 às 9. É só você aplicar o que é ensinado naquela cápsula. Esse é o primeiro... O vendedor ele tem que ser obediente, tem que ser competitivo, tem que ter sangue no olho, tem que saber onde quer chegar e tem que trabalhar muito. Não é trabalhar das 8 às 17, de segunda a sexta. É trabalhar das 5 da manhã, igual o Adão falou. É levantar cedo, 7 horas da manhã já está trabalhando. Ser o primeiro a chegar, o último a sair. Uma coisa assim que mexe comigo. Se eu chegar no escritório e o chefão já estiver lá, meu Deus do céu, eu falei, eu não vou chegar depois do chefão, não. Vou chegar sempre antes dele. Porque se ele, que é o chefão, já chega nesse horário, eu vou chegar antes. Obedecer tudo que é ensinado, muito trabalho e ser competitivo. Você tem que saber onde você quer chegar. Excelente. Você falou sobre trabalhar muito. Como que é a sua rotina normalmente? Eu sei que você estuda bastante. No começo, principalmente, eu ouvi que você estudava... Enfim, conta um pouquinho para a gente dessa rotina aí. Ô Luan, o meu estudo, eu estudo ensinando. Eu acredito assim, Rogério, acredito que eu aprendo mais rápido. Então, o que eu fiz? No início, primeira semana ali, explodiu minha cabeça, eu fiquei 1 semana sem dormir, passei mal, porque eu falei, meu Deus, isso aqui eu devia ter conhecido há 20 anos atrás. Eu peguei todo mundo que eu conheço, de grupo, eu entro no elevador, eu pego no contato das pessoas, fiz um grupo de WhatsApp, eu falei assim, eu vou ensinar esse povo o que eu estou aprendendo. Então, eu chegava na cápsula, pegava todo o conteúdo da cápsula, e à noite eu abri uma reunião, depois que eu chegava em casa, 9 horas da noite eu estava em casa, eu abri uma reunião no Google Meet com essas pessoas do grupo. Entrava lá 50, 60, 70 pessoas. Eu ia ensinar para essas pessoas o conteúdo da cápsula de manhã. E eu fiz isso todos os dias. Enquanto eu tinha tempo, eu estava fazendo. Essa reunião ela começava às 9 da manhã e até às 2 da madrugada. Enquanto tinha uma pessoa na reunião, eu estava lá ensinando o conteúdo da cápsula. 9 da noite. Só que assim, isso aqui eu não estava ensinando para as pessoas. Eu estava treinando. Eu gastei, Luan, 2 blocos de sulfite desse grande e eu comprei uma caixa de caneta. Eu gastei uma caixa de caneta. Flip chart, aqueles blocos de flip chart. Eu vendi para minha esposa, eu vendi para o meu filho, eu vendi para minha mãe, eu vendi até para o meu cachorro. Eu ficava ensinando o cachorro sobre o lance, sobre a contemplação. Comprou a casinha já? Precisava aprender. Então, assim, a minha forma de estudar é essa, eu estudo ensinando. Gente, é um preço a ser pago, é o que a gente falou aqui há pouco. Se você quer viver uma vida extraordinária, o preço que você vai ter que pagar é um preço que também não é ordinário, ele é extraordinário, é acima do comum. Não tem como. Olha o preço que o Rogério está pagando, é sensacional. Isso que você está contando, esse gás que você está, essa vontade de mudar de vida, de recuperar os anos que você falou que perdeu. Acredito que serviu de experiência e aprendeu muitas coisas também com os negócios que você fez e não deram certo. E te forjaram para estar aqui e fazer o que você está fazendo, trilhar o caminho que você está trilhando. Para finalizar, qual que é a sua perspectiva para um ano? Eu sei que essa pergunta às vezes é meio difícil, mas para 1 ano, para 5 anos e para 10 anos, o que você acha que dentro da Demicon, tem algumas pessoas que falam que a Demicon mudou a vida. Eu não acredito que a Demicon muda a vida. A gente que muda a nossa vida dentro da Demicon. A gente tem o poder de mudar a nossa vida, porque tem gente que passa pela empresa e não transforma a vida. Tem gente que só passa, não aproveita a oportunidade e como se fosse um lugar comum. A gente não está num lugar comum, gente. A gente não está numa empresa comum. O ambiente que a gente está, isso aqui que a gente está vivendo hoje, que a gente tem vivido todos os dias primeiros, todo dia nos escritórios, não é comum dentro da empresa. Isso daqui é algo que foi formado dentro da gestão do Filipac da Sayuri, que não tem em nenhum outro lugar. Eu posso falar um pouquinho sobre isso. Eu estou há 6 anos na empresa já também, caminhando, graças a Deus, caminhando com o Filipac, com a Sayuri, que foram canais de bênção na minha vida lá atrás e tem sido até hoje, cada dia mais. E isso daqui que a gente está vivendo não é comum. A gente não pode tratar isso daqui como comum, porque isso daqui é extraordinário. E esse encontro que a gente está tendo, o que a gente tem no dia a dia de entrega, as cápsulas, as ajudas que só vocês sabem que tem ao longo do dia, seja uma ajuda de dica, uma ajuda financeira, um conselho no pessoal, quando você quer e se permite a isso. Então, isso é sensacional. Eu até me perdi na pergunta que eu ia fazer para você. Comecei a falar aqui. Luan, olha que legal. Eu fiz a conta aqui de quanto foi de venda da gestão de 60 dias. R$ 900 mil.
900 mil reais. Tá bom para vocês ou quer mais? 60 dias. 60 dias, 900 mil reais. Gente, é extraordinário o que a gente vive. Lembrei a pergunta. Qual que é a sua perspectiva para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? O que você pretende transformar na sua vida, na sua família, seu filho, estando aqui na Demicon? Luan, já mudou muita coisa. Estava almoçando esses dias com minha esposa. Os nossos almoços, antes da Demicon, era para tratar de dívidas. Falar quanto que a gente estava devendo, como que ia pagar isso. Mudou. Nós nos pegamos assim, chefão, fazendo projeto. Próximo carro, próxima casa, próxima fazenda. Nós nos pegamos fazendo projetos em 6 meses de Ademicon. Não tem como não mudar. Então, assim, eu não tenho nem noção. O chefão fala assim, irmão, você não tem nem noção onde você vai chegar. E eu não tenho mesmo. Eu só sei que eu vou prosperar muito. Eu vou trabalhar muito. Então, meta que eu tenho é fazer com que toda a minha equipe ela cresça. Todos os dias eu vou contratar muito. Eu vou treinar muitas pessoas. Eu vou ensinar o que eu aprendi na Demicon para muitas pessoas. Não é para meta financeira. Isso vai vir como consequência. Mas é que eu quero mostrar para as pessoas que alguém um dia falou, Rogério, olha isso aqui vai mudar o seu futuro. Eu quero levar isso para as pessoas. Então, minha meta é transformar o máximo de pessoas que eu conseguir. E detalhe, gente, eu não tenho plano B, eu não tenho empresa B, eu vou ficar na Demicon até o dia que alguém falar, Rogério, você precisa sair, porque eu não vou sair da Demicon, vou aposentar aqui. Salva de palmas para o Rogério! Esse casal especial vai subir aqui agora e contar um pouquinho pra gente do que eles têm vivido. Lucas e Rai, vem pra cá! Fica com vergonha não, Rai. Gente, bom dia, tudo bem? Eu queria contar um pouco do meu testemunho, né? E realmente é um testemunho. Quando a gente conta uma história aqui, é para testificar, né? Para testificar que realmente o que as pessoas têm vivido aqui é verdadeiro, né? Então, eu queria contar um pouco da minha história, bem rápido, bem breve. Alguns já conhecem aqui, né? Mas tem muitas pessoas novas e a gente está debaixo de uma visão, de um propósito. Então, a gente precisa falar, né? Precisa contar. Eu estou na empresa desde 2019, agosto de 2019. Assim como o Rogério comentou também, cara, já tive empresas, né? Já quebrei também, né? Porque, cara, vim para São Paulo com 6 anos, sou mineiro, com a mãe separada, com 5 filhos, então você já imagina como que foi, né, a vida e a dificuldade. Então, a gente não aprendeu a ser empresário, a gente aprendeu a ser CLT e acabou. Para quê? Para sobreviver, para pagar as contas, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos como office boy e fui indo, tive uma empresa, sempre fui da área de transporte, né, mas já trabalhei em várias outras empresas, vários outros segmentos também. Até que, cara, estava quebrado, né? Morava em Guarulhos e estava fazendo Uber para sobreviver, né? E a situação, cara, estava tão difícil, que geralmente a pessoa vai fazer o Uber, ela vai lá, aluga um carro e vai trabalhar, cara, mas nem alugar eu não conseguia mais, né? Porque tipo, aluguei, aí não conseguia trabalhar, cara, não conseguia pagar, a locadora já bloqueia tudo e acabou. E aí Deus ajudou, mandou um amigo, cara, emprestou o carro, eu estava indo nessa, e até onde foi que eu encontrei a Demicon, através de um amigo em comum, cheguei até o Filipac, cara, e a primeira vez que eu fui na reunião ainda não tinha nada disso, era uma loja só na Chácara Santo Antônio, aqui na Zona Sul, aqui perto, e
eu cheguei lá quebrado, tinha feito Uber na parte da manhã e corri para lá para ver a reunião. E eu me deparo com o Filipac falando uma frase que me marcou. Cara, você vai ver que daqui a um tempo o dinheiro é consequência, né? O propósito são pessoas. Só que na minha cabeça, assim, cara, é fácil você falar isso quando você está com dinheiro no bolso, você não está devendo ninguém, tal. Aí você fala, não, dinheiro é consequência, beleza. E quando você está com tudo atrasado na sua vida, com um monte de gente atrás de você? Acho que ele só não estava jurado de morte, mas dívida, cara, meu Deus do céu. Então, assim, não que eu saiba, né? E aí eu ouvi falar isso, eu falei, cara, como que pode falar isso? Naquele dia eu fiquei bravo, eu falei, cara, não vou voltar nesse lugar, o cara falando besteira, eu preciso trabalhar, sair, vou trabalhar, né? E daí eu voltei, né? Comecei a participar de treinamentos, aceitei o desafio, e onde eu fui crescendo pouco a pouco, né? Mas para encurtar um pouco a história, cara, o que me trouxe até aqui hoje, e posso falar o que trouxe a gente até aqui hoje, é justamente essa palavra que o Rogério falou, é obediência, né? Muitas pessoas perguntam, falam, cara, como que vocês estão fazendo isso, aquilo? Cara, a gente só obedece. Eu estava comentando com o chefão ali atrás, um pouco antes de começar, às vezes a gente obedece, né, não querendo obedecer. A gente obedece achando ruim, a gente obedece achando que é besteira. Mas por quê? Porque, cara, o líder, não é que ele está acima de você, mas ele já caminhou um pouco a mais do que você. Então, quando a gente não obedece, é porque a gente está enxergando aqui. O líder, ele está enxergando aqui, ó. E aí a gente não está vendo lá na frente, mas ele já está vendo. Ele já trilhou esse caminho lá atrás. Né, como foi dito aqui, já teve alguém que veio, quebrou as pedras, deixou, está tudo asfaltado, tudo lisinho, é só você acelerar, cara. A gente estava num bate-papo esses dias e a gente vê pessoas falando, cara, é muito difícil, né? Não tem uma ajuda de custo, não tem um salário fixo, e muitas pessoas passam e não ficam, né? A gente fala isso, a Demicon é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a Demicon. Por que a Demicon é para todo mundo? Cara, porque hoje, eu tenho certeza, cada gestor conhece a história de cada um aqui, mas, cara, a gente tem pessoas hoje na equipe que fazia farofa em casa, vendia nos restaurantes e hoje ganha muito dinheiro, está num dos melhores condomínios em Sorocaba, sabe? Pessoas que vendia óculos no shopping e hoje está no melhor condomínio, mora na mansão em Sorocaba. Pessoa que trabalhava na marcenaria, cara, dormia no colchonete, numa kitnet, e hoje está num dos melhores condomínios em Sorocaba. Então, a Demicon é para todo mundo. Mas ela não é para todo mundo que não quer pagar o preço, entendeu? Então, a gente precisa pagar o preço. E, às vezes, a gente vê pessoas falando, cara, é difícil, é longe, é isso. Cara, longe, eu vou falar um pouco da minha história. Eu morava em Guarulhos e trabalhava aqui na Chácara Santo Antônio. Para quem conhece, cara, é 2 horas de viagem todos os dias. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas você acha que a minha história é difícil? A gente estava no bate-papo, eu vi o Cris falando, cara... a minha distância no começo era 400 quilômetros para chegar no escritório. Né, Cris? Por quê? Cara, ele morava em Curitiba e trabalhava na Chácara Santo Antônio. Então, qual que é a desculpa? Cara, não tem desculpa. É o preço que você quer pagar. Para quê? Para você realizar o seu sonho, o sonho da sua família. Então, a gente tem que parar de dar desculpa, cara, e começar a dar resultado. Não é fácil. Né? Mas a gente enxerga isso hoje e só dá resultado por quê? Porque a gente está abaixo de uma liderança, cara, a Demicon é fantástica, né? Mas hoje eu falo assim, eu só cheguei aonde eu cheguei hoje porque eu estou debaixo da gestão, da visão e do mesmo propósito do Filipac e da Sayuri. É porque não tem hoje líderes dentro da Demicon que façam o que eles fazem. Não tem. Pode falar o que for, não existe. Entendeu? E não é puxa-saquismo. Se você andar com eles um mês, você já vai enxergar isso. Não precisa, né? Só que eles fazem isso... E hoje eu entendo aquilo lá atrás, que realmente o dinheiro é consequência, o propósito são pessoas, né? Então, cara, quando eu cheguei na empresa, eu cheguei realmente sem sonhar. Porque o CLT não faz você sonhar. O CLT, ele te aprisiona. O pessoal fala que é a segurança, mas não é a segurança, é uma prisão.
né? E eu cheguei sem sonhar mesmo na empresa. Cara, o homem, a maioria, gosta de carro, né? Então, cara, eu sempre quis ter vários carros e isso, e sonhava e via. Cara, a casa nem tanto, mas os carros, cara, eu ficava sonhando, mas não tinha, não conseguia. Né? Era sempre aquela coisa, e quando conseguia, era em 60 vezes, sem entrada, pagando uma parcela gigantesca para comprar um carrinho velho. Era essa a realidade. Então, eu entendi realmente o propósito do negócio, corri atrás, batalhei. Não é fácil, né? Você chegar num lugar de destaque, às vezes você até consegue chegar, mas para você se manter, você tem que continuar com a mesma entrega todos os dias. Então, hoje eu vejo o exemplo do Filipac, da Sayuri, porque para chegar até aqui não foi fácil, mas para se manter, cara, é mais difícil ainda, né? E por isso a entrega deles todos os dias, que são nosso espelho, né? O nosso alvo aí de estar modelando todos os dias. Então, quando eu cheguei, entrei, comecei a trabalhar, a prosperar um pouco, consegui comprar meu primeiro carrinho, era um i30, né, financiado também, que ainda não tinha consórcio, não tinha nada, e bati 2 dígitos de comissão. Né? E aí, o que acontece? Cara, a zona de conforto, ela existe. Né? E eu comecei a fazer o quê? Cara, não precisa mais ir para a loja todo dia, né? Pô, uma distância muito longe e tal, vou trabalhar aqui mesmo em Guarulhos, trabalhava nada, só ficava enrolando, né? E aí o Filipac me chamou e falou, queridão, vem aqui, se você não trabalhar, cara, se você não continuar, daqui a pouco você está devolvendo esse carro, você está perdendo esse carro, você está voltando a vir de ônibus e tudo mais. Aí eu lembrei, cara, eu saía, pegava um ônibus, pegava o metrô, pegava o trem e andava mais 15 minutos para chegar na Chácara Santo Antônio. Eu falei, cara, eu não quero voltar a fazer isso. E voltei a trabalhar. Né? E foi indo, crescendo, conquistando. Então, e eu sempre tive um sonho de um carro, né? E realmente era sonho, porque, cara, não, era muito absurdo. Para mim, a realidade era muito absurdo. E um dia, trabalhando, correndo, aí fui atender um cliente em Alphaville, eu já tinha mudado para Sorocaba, né? na nova loja lá, ainda não era gestor, e aí fui atender um cliente em Alphaville, ainda não tinha loja lá, ali no Iguatemi, e a hora que eu desci lá para ir embora, eu vi o carro que era o carro dos meus sonhos. E aí o meu carro estava no canto, né? E eu vi o carro ali. Aí eu falei, nossa, cara, esse carro é muito top. E eu peguei e fiz uma brincadeira, né? Com um vídeo assim, tentando abrir esse carro, né? Com a minha chave. Né? Só que a minha realidade era que estava do lado ainda, né? Que foi aquele vídeo, né? Acabou adiantando aqui, mas enfim, é aquele vídeo aqui que a gente postou, né? Deu ruim no dia. E eu sempre tive um sonho de um carro, né? E realmente era sonho, porque, cara, não era muito absurdo. Para mim, a realidade era muito absurdo. E aí fui atender um cliente em Alphaville. E a hora que eu desci lá para ir embora, eu vi o carro que era o carro dos meus sonhos. E aí o meu carro estava no canto, né? E eu vi o carro ali. Aí eu falei, nossa, cara, esse carro é muito top. E eu peguei e fiz uma brincadeira, né? Com um vídeo assim, tentando abrir esse carro, né? Com a minha chave. Né? Só que a minha realidade era que estava do lado ainda, né? Deu ruim no dia. Mas hoje deu boa. Gente, não é sobre o carro, né? É sobre você, cara, saber que você está num lugar que é possível, né? Que não é só para quem é gestor, para quem é diretor. Não, é para qualquer um, cara. Hoje a gente vê que está muito mais fácil, né? De vender,
gente vê pessoas chegando em um ano e já com salários altos, né? Mas tenha isso na mente, cara. A gente precisa pagar o preço, a gente precisa obedecer, não quebrar princípios e ter um propósito bem definido. É isso que a gente vive hoje. E hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela oportunidade do chefão e da Sá de acreditar na gente, a gente faz gestão em 4 unidades: Sorocaba, Campinas, Alphaville, Guarulhos, né? A gente tem com a gente caminhando junto, são 7 líderes, né? Que, cara, todos os dias a gente aprende com eles. E eu, falar a verdade, assim, eu não me via e nunca vi como líder, né? Pelo que eu fazia. E hoje eu me espelho muito nessas pessoas e aprendo demais, cara. Porque cada pessoa que chega tem uma história. Rogério, Radão, Bruno, André, o Wellington, Luciano, Simone, Valdir, Dani, cara, Lucimara, Lu, né? Perdão, Kerry, William, Carol, que está chegando agora também para a gestão, cara, e a gente aprende demais com todos eles, né? Então é você ter a humildade, por mais que você esteja num cargo de gestão, de líder, mas você ter a humildade de aprender todos os dias, né? Então só quero deixar aqui para vocês, cara, quem está chegando hoje, acredite, né? Não primeiramente na empresa, mas acredite em você, né? E segundo, tem uma empresa que é fantástica, maravilhosa, e você está entrando hoje na melhor gestão do Brasil. Falo a melhor gestão porque, cara, eu aprendi com eles. Hoje, graças a Deus, a nossa gestão desse ano até agora, a gente está com mais de 400 milhões em vendas, né? A gestão do Filipac da Sayuri com mais de 3 bilhões de vendas. Então, a gente está no melhor lugar, no melhor momento. Entregue o seu melhor, você vai viver o extraordinário. Deus abençoe você, gente.